Bom, pessoal, olá para todos. Hoje nós tivemos a aula aí sobre embreagens de disco, né? A gente falou sobre freios, embreagens, então aqui eu vou fazer um resumo da aula para quem não conseguiu acompanhar, porque o vídeo foi muito longo, então aqui eu faço uma versão compacta para vocês acompanharem aí para quem perdeu a aula. Na última aula a gente falou bastante sobre freios a disco, né? Na verdade todos os tipos de freio, a gente fez alguns cálculos sobre freios de cinta, e agora nós vamos entender como que funciona a embreagem de disco em relação à especificação e cálculos, né? A embreagem de disco, a gente já viu que, na verdade, ela corresponde a um disco que vai se movimentar em torno de um eixo, acoplado a um eixo, e eu quero transmitir o torque desse disco para esse disco. Então eu vou promover um acoplamento, uma força axial acoplando os dois discos e, consequentemente, eu vou transmitir torque de um eixo para o outro eixo, né? Essa embreagem que tem esse material mais macio é chamada de material de forração. Bom, a força que pode ser fornecida para a embreagem, ela pode ser proveniente de um equipamento mecânico, né? Ou seja, uma força mecânica, pneumática, hidráulica ou até eletromagnético, tá? São os meios como a gente consegue uma força axial muito grande que provoca uma força de atrito e, consequentemente, um acoplamento, né? Uma capacidade de transmitir torque mais elevada. Bom, a embreagem, quando a gente compra uma embreagem nova, ela tem esse perfil de distribuição de pressão, né? Ou seja, eu estou falando que a pressão no raio interno, o raio de entrada, né? Aqui a gente tem chamando de RI, de input, o raio de entrada, e aqui o raio de saída. Aqui é RO, está errado, mas é RO. Então eu tenho raio interno, raio externo, ou raio de RI e RO de input e output. O fato é que aqui eu tenho uma pressão, uma distribuição de pressão que é uniforme, né, numa embreagem nova. Porém, a gente sabe que a embreagem ela vai se desgastando com o tempo de uso, né? E como que é o perfil de desgaste da embreagem? O fato é que a embreagem, o desgaste da embreagem, ele é diretamente proporcional ao produto da pressão vezes a velocidade. Mas olha só, a velocidade, ela depende do raio, né? Então, quando a gente tem um mecanismo, necessidade lá na mecânica dinâmica, né? Eu tenho um mecanismo girante, a velocidade periférica, ela vai ser igual a ômega, que é a velocidade angular, vezes o raio. Então, eu tenho o raio da embreagem, a velocidade periférica na parte externa é maior do que a velocidade periférica aqui no raio interno. Consequentemente, como a pressão ao desgaste é um produto, né, uma proporção do produto pressão versus velocidade, nós vamos ter que o desgaste ele muda à medida que a gente vem afastando do raio, né? Ou seja, aqui eu tenho uma foto bem clara que mostra que aqui eu tenho um desgaste, ou seja, a sapata aqui está com 2,19 milímetros e aqui a sapata está com 1,28 milímetros, ou seja, na parte externa da embreagem a gente tem um maior desgaste. E por que disso? Justamente porque a velocidade periférica aqui é maior, e como a velocidade periférica é maior, esse produto PV aumenta e provoca o aumento do desgaste. Bom, por que isso é importante para a gente? É importante para a gente saber quais os cálculos que nós vamos colocar na embreagem, né? Como que muda a especificação da embreagem. Basicamente, nós vamos considerar dois cenários. O cenário onde a pressão é uniforme. Estou querendo dizer que, na verdade, a embreagem é nova, né? Recém-adquirida, pouco tempo de uso, então a pressão ela é distribuída uniformemente sobre o disco da embreagem, né? Sobre o platô. E à medida que a embreagem ela vai sendo utilizada, ela muda o perfil de pressão. Por quê? Como aqui desgasta menos, a pressão aqui passa a ser maior passa a ser menor nessa região do que aqui. Aqui eu tenho uma pressão maior e aqui eu tenho uma pressão menor. Ou seja, à medida que a embreagem vai ficando velha, né, tempo de uso, o perfil de pressão altera. Ao invés dele ter um perfil constante, né, um perfil uniforme, aqui em cima eu tenho uma pressão menor e aqui embaixo eu tenho uma pressão maior. A pressão ela vem aumentando em direção ao centro da embreagem. Isso é importante porque a partir dali a gente consegue determinar qual a metodologia de cálculo que a gente vai aplicar na embreagem, tá? Essa tabela, ela me mostra alguns parâmetros que nós vamos utilizar, tipo coeficiente de atrito,
né, entre os discos, eu vou precisar de pegar aqui, então na minha embreagem de acoplamento seco, ou imerso em óleo, tá, lubrificado, e a pressão máxima de contato na embreagem. Bom, a questão é a seguinte, quando a embreagem é uniforme, nós vamos aplicar essa equação aqui para cálculo da força axial. Aqui tem a demonstração, né, de onde que essa equação vem. Né, eu sei que eu tenho uma força infinitesimal, dF, aplicada aqui num raio infinitesimal. Então, dF é igual a P θ R dr. Fazendo a integral, a gente vai chegar que a força axial é igual a pressão vezes o ângulo de abraçamento, dividido por 2, vezes o raio externo ou o raio de saída elevado ao quadrado, menos o raio interno ou o raio de entrada elevado ao quadrado. Esse ângulo, gente, ele é o ângulo que ele é dado em radianos, obviamente, né, π, e como a embreagem é um disco, né, de um ângulo de 360 graus, o ângulo que nós vamos utilizar vai ser 2π. Aqui é interessante observar que o cálculo para dimensionamento de freio é exatamente igual. O que muda é o ângulo, né? Desculpa, deixa eu voltar aqui. Ó. Quando a gente vai analisar um freio a disco, dá para perceber que o freio a disco essencialmente é uma embreagem a disco, né? Embreagem de disco, só que num ângulo bem menor. Né? Aqui eu tenho essa pata de disco, né? Essa pata do freio está aqui, ó. Então, aqui eu tenho um ângulo, talvez, de 60 graus, né? Vamos considerar assim, talvez, π sobre 3, né? π sobre 6, dependendo. Né? E se a embreagem ela tem um disco completo, é considerada uma embreagem com um ângulo de 2π. Tá? Bom, então, eu tenho duas formas de fazer o cálculo, de especificação da embreagem, de pressão constante, e no caso da pressão constante, aqui a gente calcula a força axial, e o torque, capacidade de torque, o torque transmitido pela embreagem é dado por pressão, vezes o ângulo, vezes o coeficiente de atrito, que a gente vai obter na tabela anterior, igual eu falei para vocês, vezes o raio de saída elevado ao cubo, menos o raio de entrada elevado ao cubo. Observa aqui, o torque está em função de raio elevado ao cubo. Né? Aqui um exemplo que eu gosto de citar é locomotiva. Né? Por que locomotiva não tem embreagem? Porque ou eu teria um raio de embreagem, do disco de embreagem muito grande, talvez maior do que a própria locomotiva, ou então eu precisaria de muitos discos, né? Seria uma embreagem gigante no comprimento aqui para transmitir a capacidade de torque. Aí a locomotiva acaba tendo um sistema de tração elétrica. Bom, aqui eu tenho o torque em função da força axial. Tá? Então, aqui o número de discos, coeficiente de atrito, força axial, 2/3 aqui, ó. E aqui a relação dos raios. Okay? Então, esse é o cálculo para pressão uniforme. No caso de desgaste uniforme, depois que a embreagem está já com um determinado tempo de uso, a pressão mais próxima do centro da embreagem é a pressão máxima. A pressão em ponto qualquer vai ser igual à razão entre a pressão máxima vezes a razão do raio de entrada e o raio até aquele determinado ponto. Tá? Com isso a gente consegue determinar a pressão máxima que ocorre no raio de entrada, o raio interno da embreagem. Desculpa, a gente consegue determinar a pressão num ponto qualquer. Bom, para a gente determinar a força axial, então, está aqui a integral, a gente integra, etc. A força vai ser igual à força axial, o raio de entrada, vezes o ângulo de abraçamento, vezes a pressão máxima, vezes a diferença dos raios. E a pressão máxima nós vamos obter nessa tabela. Então, aqui eu tenho a pressão máxima em PSI, né, libra-força por polegada quadrada, e aqui eu tenho a pressão máxima em kPa. Então, eu vou obter dessa tabela o coeficiente de atrito e a pressão máxima. E aqui a gente vai lá determinar, no caso do desgaste uniforme, de quanto que é a pressão máxima, para poder calcular a força axial. O torque é dado por essa equação, então torque igual ao ângulo sobre 2, vezes o coeficiente de atrito, vezes o raio interno, vezes a pressão máxima, então o coeficiente de atrito e a pressão máxima a gente tira da tabela, vezes a diferença, né, ao cubo dos raios. Bom, eu posso ter também o torque em função da força axial. Né? O torque vai ser igual ao número de discos, vezes o coeficiente de atrito, vezes a força axial, vezes o raio de entrada, mais o raio interno, dividido por 2. Então, aqui eu tenho um raio médio. Né? E o torque máximo que a embreagem vai transmitir ocorre quando, na verdade, eu tenho a relação que o torque máximo ele corresponde a 57,7%, né, do raio externo. Então, se eu pegar
uma relação que torque é igual a 0,5777 vezes o raio de saída, desculpa, o raio externo, ali a gente obtém a capacidade máxima de transmissão de torque dessa embreagem. Bom, então a questão é a seguinte: quando que eu uso um cálculo desse de pressão uniforme ou desgaste uniforme? Embreagem nova, vou calcular por pressão uniforme. Se a embreagem já é usada, eu vou aplicar o cálculo de desgaste uniforme. E outro detalhe, né? Na hora de especificar, de calcular a embreagem, eu vou utilizar o cálculo de desgaste uniforme, tá? Porque é um cálculo mais conservador. Aqui eu vou dimensionar ou especificar a embreagem para maiores capacidades de torque e de força. Ok? Bom, eu vou postar um vídeo em breve, né, para a gente poder fazer um cálculo de especificação de embreagem e a gente vai calculando aqui passo a passo esses valores, tá? De raio de entrada e raio de saída da embreagem. Em breve eu estou colocando aí um vídeo para a gente exercitar aí essas especificações. Tá? Um abraço e até breve.